Pronto aí, pessoal? Sim. Silêncio, já para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje nós vamos falar de escolástica. Escolástica foi um período aí da filosofia medieval que começa ali no fim do século VIII, na verdade, século IX, e vai até o século XV, XVI depois de Cristo. E o que foi a escolástica? Escolástica, como o próprio nome diz, vem de escola. É um termo que vem do grego escolé. Escolé em grego é o que? Eos, é tempo livre. Então a escola foi uma invenção de Carlos Magno no século VIII, no ano 800, porque foi ele o responsável por criar as primeiras escolas na Europa, na Idade Média, durante algo que ficou conhecido como Renascença Carolíngia. Carolíngia por causa de Carlos Magno, Renascença porque eles vão se inspirar e buscar na cultura greco-romana os conhecimentos necessários para serem transmitidos nas escolas. Depois desse desenvolvimento das escolas, a partir do século XI, vão surgir as primeiras universidades. Então, o que foi a escolástica? Foi um movimento iniciado no século IX, na Europa, por Carlos Magno, onde ele vai fundar as primeiras escolas. O que são escolas? Instituições de ensino com o objetivo de transmitir os conhecimentos da antiguidade clássica, da cultura greco-romana. Esses conhecimentos eram transmitidos através do trivium e quadrivium. Trivium eram as disciplinas relacionadas ali à linguagem. Foi criado no século IX por Carlos Magno. Isso. Carlos Magno foi o fundador do Império Carolíngio, por isso Renascença Carolíngia. Depois da queda de Roma, depois da invasão dos bárbaros, a Europa passou por um período conturbado até ela se reorganizar. E Carlos Magno vai ser um dos principais responsáveis pelo renascimento aí da cultura greco-romana na Europa. Até então era uma cultura ainda bárbara, uma cultura iletrada. A partir da fundação das escolas, volta-se a inspirar-se nos ideais gregos e romanos de educação. Ele criou as escolas. Isso. O trívio trabalha com as linguagens e o quadrívio com as exatas. Que filósofo grego influenciou a escolástica? Os escolásticos, diferentemente da patrística, vão se inspirar em Aristóteles. A patrística eles se inspiram em Platão. Na escolástica eles vão se inspirar no pensamento de Aristóteles. Quais foram os principais filósofos árabes medievais? Avicena e Averroes. Inclusive, eles serão os responsáveis por levar o pensamento da filosofia de Aristóteles para a Europa. Depois da queda do Império Romano, da destruição do Império Romano, a Europa meio que ficou a ver navios na questão cultural. As
culturas dos povos que invadiram o Império eram culturas iletradas e não cultivavam a educação linguística, a educação clássica greco-romana. Então o pensamento greco-romano, especialmente Aristóteles, vai se preservar do Oriente. E aí os árabes muçulmanos, a partir do século VII, começam um processo de expansão. Nessa expansão, eles vão entrar em contato com a cultura oriental e vai pegar as obras de Aristóteles. Depois eles levam para a Europa, porque eles vão dominar ali a região da Península Ibérica. Na Península Ibérica fica quais países, vocês sabem? Um deles foram os gente, né? Portugal e Espanha, a Península Ibérica. Os árabes muçulmanos vão dominar a Península Ibérica durante boa parte da Idade Média. E dali, da Península Ibérica, eles vão levar Aristóteles para o Ocidente, para a Europa. E aí os europeus vão ter contato com as obras de Aristóteles que até então estavam perdidas, desaparecidas na Europa. Só os orientais que aguardaram, especialmente o Império Romano Oriental, que tinha sua sede em Constantinopla. O senhor está escrito aí Arseno, Avicena Avicena e Averroes. Explica a relação entre fé e razão na escolástica. Teve 3 fases da relação entre fé e razão na escolástica. A primeira fase vai do século IX ao século XII, que é a fase de harmonia entre fé e razão. Fé e razão são complementares. Depois do século XII até o século XIII, nós temos aí um período de harmonia parcial entre fé e razão. Eles começam a questionar e a refletir sobre o que não pode ser explicado pela razão. A terceira fase, ela vai do século XIV até o século XVI, onde há um rompimento entre fé e razão. Fé e razão não podem se conciliar. A fé fala de Deus, a razão tenta explicar as coisas de forma racional. Inclusive vai ser nessa terceira fase que vai surgir a outra renascença, que vai questionar a ligação entre conhecimento e religião, entre razão e fé. Então são as 3 fases aí da relação entre fé e razão na escolástica. Explico o estudo da lógica na escolástica. Fundamentados em Aristóteles, eles vão buscar explicar as coisas através da lógica. O que é a lógica? Quem sabe? lógica. Isso. Uma coisa que tem lógica. Sim. Para algo ter lógica, tem que ser algo baseado, fundamentado racionalmente, tem que ter coerência, coesão. A lógica fundada por Aristóteles é a ciência da forma correta de raciocinar. Então, para a gente pensar direito, a gente tem que usar a lógica. A lógica possui alguns princípios que precisam ser obedecidos para você ter um raciocínio que faz sentido, um raciocínio coerente, um raciocínio coeso. Então vai ser fundamental o estudo da lógica
no período da escolástica, porque todo o pensamento de Aristóteles era baseado na lógica. E aí, a partir desse estudo da lógica, vai surgir a questão dos universais. O que é a questão dos universais? Qual é a relação entre as palavras e as coisas? Essa é a questão dos universais. A palavra é a coisa, a palavra é só um nome que nós inventamos para designar a coisa, ou a palavra é um conceito mental, algo que existe na nossa mente que nós abstraímos das coisas? Por exemplo, a palavra mesa é esse objeto? Tem relação entre a palavra e essa coisa? Ou a palavra mesa é só um nome que nós inventamos para designar esse objeto? A segunda opção. Ou a palavra mesa é algo que nós abstraímos desse objeto que habita a nossa mente, é um conceito mental? Nós criamos uma palavra para dar Essa é a briga dos universais. Cada um vai defender uma posição diferente. A diferença faz, só chama de mesa, pronto. O realismo vai dizer que a relação entre a palavra e a coisa é real. Inclusive, a palavra, o conceito universal que é a palavra, a ideia, é mais real do que a coisa. Se todas as mesas desaparecer, a ideia de mesa continua existindo. Porque a ideia, a palavra mesa, a ideia de mesa, ela é real. Ela existe independentemente das coisas. Real por quê? Para os realistas, geralmente os realistas escolásticos, eles eram religiosos, era na Idade Média, a religião cristã influenciava bastante o pensamento escolástico. Segundo o realismo escolástico, Deus, antes de criar tudo que existe, ele pensou em tudo que existe. Então Deus, antes de criar os seres humanos, ele teve uma ideia do que era o ser humano e depois criou. Então, mesmo se todos os seres humanos morrerem, a ideia de Deus continua existindo. Onde? Na mente de Deus. A ideia é mais real do que as próprias coisas. As coisas podem deixar de existir, mas a ideia jamais deixará de existir. Porque a ideia está onde? Na mente de Deus. Por isso o realismo. O universal, o que é um universal? Universal é a palavra, é a ideia, né? De uma coisa. Para o realismo, a ideia é mais real do que a coisa. Para o conceitualismo, a ideia é um conceito mental. Quem defende isso aqui é o Santo Anselmo e o Tomás de Aquino. Defende o realismo. Temos o conceitualismo, o conceito mental defendido por Pedro Abelard. Pedro Abelard tem uma história de vida bastante curiosa. Na época, na Idade Média, as pessoas, ou os professores, eles tinham que fazer voto de castidade para ensinar nas escolas, porque as escolas e as universidades, elas estavam ligadas à igreja. Então, para você ser professor, você tinha que ser como um padre, né? Tinha que ter voto de castidade, não podia ter relações. O Pedro Abelard, ele se apaixonou por uma aluna chamada Heloísa. Teve uma relação com ela. Os dois tiveram um caso amoroso. Ele não podia, mas os dois teve, né? Que é proibido é mais gostoso, né? Eles acabaram tendo um envolvimento amoroso. E por conta disso deu B.O., o povo descobriu. O Pedro Abelard, como ele era muito religioso, ele achou que ele estava pecando, que ele tinha cometido um pecado muito grave. E para se punir, ele foi se castrou. Ele mesmo fez isso? Ele se castrou e entrou para o mosteiro. E virou monge.
ela também foi para outro mosteiro. Mas eles continuaram trocando cartas até a morte. Nossa, resolveu muita coisa. Ele tava lá Continuaram se pensando amando. dela. Nossa, a bunda dela na cabeça dele. Toda, velho. A gente falou Ah, vou me castrar, mas não vai tirar da cabeça dele. Mas fala que Eu não acho é muita coisa não, gente. Só não tem. Tem um outro filósofo também, Orígenes, que estava na patrística. Eu falei, não, só não tem um princípio. O Orígenes, ele tinha um vício. O vício da masturbação. E é pecado, né? É considerado pecado pela igreja. Aí ele lê uma passagem na Bíblia onde Jesus falava o seguinte: se seu olho te leva a pecar, arranque. Se sua mão te leva a pecar, arranque. Você viu? Aí ele foi também e se castrou. Ah, gente, mas. Nunca mais botou dedo. O senhor olha que nessa época nem tinha X-Video, viu? Pois é, nem tinha. Só na imaginação, mas a gente tivesse visto. Eu já pensei que isso era sobre, tipo assim, assédio e. O que é isso? Se sua mão te faz pecar e seu olho te faz pecar, eu achava que era relacionado a isso. Mas para pra pensar o seguinte: tudo isso faz pecar, mas. Jesus disse o seguinte: só de você olhar para uma mulher com desejo de possuir, você já pecou com ela no seu coração. Então só de desejar você já está pecando. Nossa, mas como é que vai Nossa, então eu acho que eu vou descer direto e estou pro inferno. Não, mas como é que você casa? Porque pra você casa tem que, tipo assim, olhar pra Deus em algum momento. Não, mas aí dentro do casamento pode. É, mas antes do casamento não pode. Mas no casamento não. Como é que você vai casar? Se você Antes. não vai olhar pra pessoa com desejo. Você tem que discernir. Não pode ter o desejo, né, Fred? Ué, então, mas como é que você vai casar se não tiver desejo pela pessoa? Para eles o casamento não é fundamentado no desejo, né? É diferente. O casamento é fundamentado dos cristãos na vontade de Deus. Vocês têm que conversar e orar para que Deus possa fazer vocês discernirem se vai dar certo o casamento ou não. Você tem complicado. Não é baseado no desejo. Porque se for baseado no desejo, você vai ser na vontade da carne. Você vai fazer. Não, mas eu digo, tipo assim, quando você ama uma pessoa, você sente desejo por ela. Né? Querendo ou não, são coisas que são entrelaçadas. Não Mas até quando você não ama, você Mas esse aí é o amor erótico, né? Esse é o amor mais dos gregos. Quem sabe outra vida. Erótico é o amor sexual. Não lembro. O cristão, o amor não tem que ser baseado no sexo. Não, não digo que é O baseado. sexo é só para fins procriativos. Sim, mas eu não concordo. Não no tesão, na vontade, no desejo. Sim, eu concordo. Eu não sou cristão, eu só estou explicando como os cristãos pensam. Não, é necessário você ter no casamento ou no casamento. Gente, querendo ou não, Sei lá. Eu, particularmente, não concordo, não sigo isso. Mas eu estou dizendo como que eles pensam. Não, e outra vida, quem sabe? É você agnóstico, não professor. Hã? Agnóstico. Você vai ser o quê? Freio? Eu sou gnóstico. Eu não sei se existe ou não. Se existir, eu prefiro que ele não seja tão ruim quanto eles vendem por aí, né? Porque pra mim isso é foda pra caralho, você tem que ver dessa forma, dessa maneira. Ah, mas nem É sei. que Deus existe, que haja vida após a É, eu morte, também penso assim, porque se não- mas que Deus não seja tão tirano quanto as religiões ensinam que ele é. Tão mal, tão... É porque querendo ou não usaram Deus, tipo assim, usam Deus ao invés pra manipular as pessoas. Sim. Então, não faz sentido na minha cabeça. É pesado. Então, o Pedro Aguilar disse o seguinte: o universal, a ideia, é algo que a gente abstrai da coisa. Eu conheço a mesa como? Quando eu vejo a mesa, eu abstraio a ideia de mesa, ela passa a habitar a minha mente. Por isso é um conceito mental. Sem ver uma mente, sem ver uma mesa, eu nunca vou saber o que é uma mesa. Eu só passo a saber depois que eu vi. Depois que eu vi, eu abstraio a ideia e ela passa a morar na minha mente. E tem os nominalistas. Os nominalistas vão dizer que o universal, a ideia é só um nome. Mesa. Isso é um nome que nós inventamos para esse objeto. E o nome não tem nada a ver com a coisa. Tanto que em outro país, em outro lugar, isso aqui não chama mesa. Chama table. Em inglês é table, por exemplo. Né? Inglês, né? Em
em outras línguas, cada língua tem um nome diferente. Então, é só nome. Flatus vocis, palavras ao vento. A palavra não tem nada a ver com a coisa. É só um nome que a gente inventou para diferenciar as coisas. Eu acho que é uma mistura do primeiro com o último. Porque, por exemplo, vamos supor, por exemplo, as mesas deixam de existir. A ideia de mesa ainda vai ter estado na nossa cabeça. Porém, o nome mesa foi o nome que a gente deu para aquela ideia. Acho que todos fazem um pouco de sentido, né? Não está totalmente errado. Porque a ideia de mesa, ela vai continuar existindo. Ela existe independentemente das coisas. Se todas as mesas deixarem de existir, a ideia de mesa continua existindo. Se todos os seres humanos que pensam que tem ideia de mesa, será que vai continuar existindo? Para quem tem fé, não vai. existe mesmo. É. É. Mas a ideia de dinossauro existe. Conceitualismo é um conceito mental. Na verdade, a gente só conhece as coisas depois que a gente vê. Depois que você vê, você abstrai a ideia. Uma coisa que você nunca viu, você não sabe o que é. Então, primeiro você tem que você ver a coisa para depois ter uma ideia da coisa. Aí ela vai passar a morar onde? Na sua mente. Então, o conceito mental do conceitualismo também faz sentido. É um nome também? É, porque os nomes diferentes. É mesa para nós, mas lá nos Estados Unidos é table. Em outro país é outro nome. Então. Ou seja, depende do ponto de vista. Depende da perspectiva. E eles ficavam brigando ali para saber qual que tinha razão. Tem um filósofo, um historiador da filosofia, chama Giovanni Reale. Ele vai falar o seguinte: a história da filosofia não é a história dos erros filosóficos. Não é que eles estão errados. É a história das verdades incompletas. Ou seja, cada uma dessas coisas aqui é uma verdade, mas não é toda a verdade. É só uma parte da verdade. Então as teorias filosóficas não são erros ou mentiras. Na verdade, ela mostrou uma parte da realidade. Mas tem muito mais coisa que aquela teoria ou aquela ideia não explica. Sim. Tá certo, não está completo. Tá certo. O realismo faz sentido, todos fazem sentido, né? Senhor, como é que ficou a resposta das 6? 6. Explica a questão dos universais da escolástica. A questão dos universais é qual que é a relação entre as palavras e as coisas. Essa é a grande questão. Qual que é a relação entre o universal, a ideia, a palavra com a coisa, com o objeto? Então essa aqui é a resposta. Que é a questão dos universais. A grande preocupação dos medievais, né? Acabou, né?